Depois que o Senhor, então, passou por tudo isso aí, ele sentiu que ele precisava pastorear aqueles que ele ganhasse. Ele foi ganhando seus discípulos e durante 3 anos e meio o Senhor foi cuidando dos seus discípulos e pastoreando-os. Eles eram homens naturais, cada um com a sua maneira de ser, cada um com a sua personalidade, e ele teve que lutar com tudo isso aí. 12 pessoas diferentes, um já com a personalidade doentia desde o princípio, e o Senhor tinha que cuidar com toda essa situação, e ele tinha que apacentar cada um deles, para que eles pudessem ver que o Senhor Jesus era Deus, e estava ali para cuidar da humanidade, e tirar a humanidade desse mundo caído. Ainda, alguns insights assim, para a gente ver, como o Senhor, em diversas situações, Ele cuidou das pessoas, de forma assim, pontual mesmo. Estando Ele, o Senhor Jesus, em Betânia, aquela pequena cidade lá, perto de Jerusalém, Ele encontrou aquele ambiente tão agradável para Ele ali, no meio de tanta dificuldade, tanta oposição dos judeus, da liderança judaica. Ele ali naquela casa, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Eu queria só acentuar assim, naquela família havia Simão, o leproso. Naquela época, entre os judeus, ser leproso, a pessoa era rejeitada. Lembra o que aconteceu com Miriam? Leproso, irmãos, quando eu era bem jovem, lá na minha cidade tinha um leprosário, longe da cidade. Ninguém ia lá, todo mundo tinha o maior medo, porque lepra era um negócio horrível, doença física mesmo. Então de tradição, eu sei o que significa ser leproso, mas o Senhor estava ali, naquela casa, cuidando do Simão, o leproso, e de toda aquela família. Eles, despidos daquela condição que estiveram junto ao Pai, Ele estava ali cuidando daquela família. Em João 5, respondeu-lhe o enfermo. Está vendo? O Senhor parece que tinha uma predileção pelos enfermos. Um era leproso. Agora, veja a história desse aqui. Senhor, não tem ninguém. Mas ele sabia, ele colocou Senhor com S maiúsculo. Ele sabia que aquela pessoa ali era o Senhor. Não tem ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levante-te, toma o teu leito e anda. Havia 38 anos que essa pessoa paralítica de nascença estava ali tentando ser curado. E era uma situação complicada, porque ele não conseguia se mover, pular no tanque não é impossível. E ninguém, olha só, mesmo os judeus tão cuidadosos, tão zelosos pela lei, não achou um que pudesse ajudá-lo. Ninguém, irmãos. O zelo pela lei não modifica a nossa pessoa, não nos leva avante, não cuida de nós, não muda o nosso viver, não nos transforma, não nos constrói como homens espirituais, não. Quando o Senhor viu aquela situação, a pessoa falou: olha, tem 38 anos que eu estou aqui nessa situação. O Senhor Jesus falou: só levante-te, toma o teu leito e anda. Pensa bem, irmãos. Com essa frase aqui, todos nós sabemos disso. Ele tomou o leito dele e saiu andando. O cara não conseguia levantar. Depois de 38 anos, levanta, toma o seu leito e anda. Só o Senhor pode fazer isso. Ninguém mais poderia fazer. Mesmo com, vamos dizer assim, com a medicina ultramoderna, não acontece, irmão, não acontece. Só o Senhor Jesus poderia fazer isso aí.